Fala investidor, fala investidora, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 6 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, que eu gosto e que eu invisto, tá certo? Eu vou falar um pouco das características de cada um dele, né? Das características de cada um deles, por que que eu escolhi esses fundos, por que que eu escolhi esses fundos para investir. E aí você já vai conhecer um pouco da minha filosofia de investimento em fundo imobiliário. Antes da gente ir para o conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, faz parte desse projeto junto comigo. Esse canal está começando agora, tem poucos seguidores. Se você está vendo esse vídeo já quando tiver muitos seguidores, então já passou, mas ainda assim se inscreve, né? Ainda assim se inscreve nesse canal, porque é muito importante que você esteja aqui comigo. Clique em curtir para esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possível e também ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que a gente vai colocar aqui, tá certo? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Top 6 fundos imobiliários que eu invisto, tá bom? Já de antemão vou avisar para você, se você conhece de fundo imobiliário e manja, tem alguma divergência, pode pôr no comentário aqui, fala, ó, eu não concordo desse fundo imobiliário, eu não acho que esse é o ideal. Coloca aqui os seus argumentos, eu estou sempre com os ouvidos abertos, querendo ouvir a opinião dos outros. Eu não sou um expert em fundo imobiliário, tenho muitos amigos que são, então eu sempre consulto eles para entender mais ou menos como está o setor de fundos imobiliários, mas eu tenho ali um pouquinho de curiosidade, então eu sempre estou buscando conhecer o fundo, entender a dinâmica do fundo, as notícias que estão envolvidas com o fundo, então eu selecionei esses fundos, até hoje eles estão super bem no meu portfólio e eu vou mostrar para vocês aqui quais são os fundos que eu invisto, certo? Então, a ordem que eu vou colocar aqui para você não é uma ordem de prioridade, tá? É só uma ordem que eu selecionei, mas não é uma ordem, não tem um que eu tenho mais ou menos que é prioridade, tá certo? Primeiro fundo imobiliário que eu tenho aí é um fundo do segmento de shopping center, sim, shopping center, é o HSML11, HSML11. O HSML11, como eu disse, é um fundo de shopping center, ele tem 5 shoppings no seu portfólio. O dividend yield dele nos últimos 12 meses é de 7,1%, tá certo? É o último dividendo que ele distribuiu para mim, o último provento, foi de 60 centavos. Tem uma vacância aí de 5,1%. O que é a vacância? Considerando todo o espaço que ele tem para alugar, quantos por cento desse espaço total ele não consegue, ele não está conseguindo alugar, né? Não está alocado. Então, no caso dele, tem 5%, é uma vacância baixa, né? Considerando um momento do shopping, é um momento que está meio ruim por conta do varejo, taxa de juros subindo, pandemia e tudo mais. E ele está sendo negociado a 0,82 vezes o seu valor patrimonial. Então ele não é negociado, o valor da cota, né, na bolsa não está nenhuma vez o seu valor patrimonial. Na minha opinião, essas informações foram essenciais para eu tomar a decisão de investir no HSML11. Além disso, os shoppings que fazem parte aí do portfólio são bons. Shopping Metrô Tucuruvi em São Paulo, Pátio Maceió em Alagoas, Shopping Via Verde lá em Rio Branco, Shopping Granja Viana, Cotia, bem aqui perto de casa, e o Super Shopping Osasco, aqui na cidade de Osasco, aliás, onde eu moro, tá certo? Esses são os shoppings que fazem parte do HSML11, são shoppings bons. Eu conheço o Super Shopping, o Granja Viana e o Pátio Maceió, porque eu já passei por lá em Alagoas e vi que é um shopping muito legal, um shopping ali referência da região. Os outros shoppings eu não conheço presencial, mas em pesquisas pela internet eu vi que são shoppings referência ali da região. Então, o primeiro fundo aí que eu tenho no meu portfólio é o HSML11, tá certo? O segundo que eu tenho no meu portfólio é o XPML11, também em fundo de shopping. E você deve estar perguntando, Danilo, por que você tem 2 fundos de shopping no seu portfólio se os shoppings estão aí correndo o risco de ter redução no valor do dividendo distribuído, está no momento ruim do varejo, passou por pandemia, mas é justamente nesses momentos que você precisa encontrar as pérolas e investir nelas. No momento ruim, de caos, tem uma frase no mercado financeiro que fala: compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. Então você não tem que comprar quando está todo mundo comprando, você tem que comprar quando está todo mundo vendendo, porque aí você compra barato, tá certo? Então eu coloquei 2 fundos de shopping no meu portfólio, porque eu acho que são bons, e esse XPML11 também é um fundo de shopping, ele tem 10
imóveis na sua carteira, tá certo? O XPML11, ele tem um dividend yield um pouco menor do HSML11, ele é um dividend yield de 6,3%. O último dividendo distribuído foi de 64 centavos, tem uma vacância de 4% e está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Ele negocia a 0,93 vezes o seu valor patrimonial. XPML11. Quais são os imóveis que tem no XPML11? Catarina Fashion, Shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, Natal Shopping, Caxias Shopping, Downtown Shopping, Shopping Ponta Negra, Shopping Bela Vista, Shopping Santana Park Shopping, Plaza Sul Shopping e Shopping Cidade de São Paulo. Então a maioria dos shoppings são na cidade de São Paulo, tem na Barra da Tijuca também, no Rio tem 2, Rio Grande do Norte lá em Natal, aí tem São Paulo, tem São Roque, então são shoppings também referências, shoppings aí importantes, localizados, né, em pontos estratégicos. Então a companhia ela investe aí em shoppings e, na minha opinião, é um fundo que vai se dar muito bem quando houver aí ocorrer a retomada dos shopping center, tá certo? Terceiro fundo imobiliário que eu invisto é o KNSC11. KNSC11. Esse aqui não é um fundo de imóvel, né, do imóvel físico, é um fundo de papel. Então os fundos imobiliários, você tem algumas características. Você tem fundo de shopping, você tem fundo de galpão, você tem fundo híbrido, fundo de laje corporativa e você tem os fundos de papéis que eles investem em CRIs, né, em ativos, papéis que são atrelados ao setor imobiliário. O KNSC11 ele investe ali 82% do seu patrimônio está investido em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 14,8%. O último dividendo que ele pagou foi de R$ 1,12 e ele é negociado aí 1,05 vezes o seu valor patrimonial, tá certo? Então esse fundo ele investe 82%, eu ia falar 100%, né? Mas é 82% do seu patrimônio em CRIs, tá bom? O próximo fundo que eu tenho no portfólio é o RBRR11. 90% do seu patrimônio também está investido em CRIs. O último dividendo que ele pagou foi de R$ 1,10 e o dividend yield nos últimos 12 meses é de 9,5%. Ele está sendo negociado a 1,06 vezes o seu valor patrimonial. Eu tenho 2 fundos de shopping, 2 de papéis, um híbrido que é mais laje corporativa, mas ele tem como a sua categoria híbrido, e um galpão. Qual que é esse híbrido? É o BRCR11, né? Provavelmente você conhece o BRCR11, tá? Ele é um fundo que tem 9 imóveis, tem um dividend yield de 7,6%. O último dividendo pago foi de 0,50, né? 50 centavos. A vacância dele está em 12%, então ele tem uma vacância um pouco elevada, acima da média, e ele está sendo negociado a 0,64 do seu valor patrimonial. Esse fundo aqui, o BRCR11, tem algo aqui que é importante eu ressaltar. Por que eu escolhi esse fundo para investir? Porque assim, quando começou a pandemia, muitas pessoas falaram, acabou trabalhar no escritório, acabou esse negócio de trabalhar no escritório, não existe mais, agora é home office, é home office. Inclusive, eu trabalhava na Empíricos na época, a Empíricos mandou todo mundo para o home office, mas nunca teve certeza se seria 100% home office, né? E aí as empresas começaram a mandar os seus funcionários para casa, só que aí as coisas começaram a melhorar, alguns funcionários começaram a voltar para o escritório. Hoje, qual que é a situação que a gente tem? Nós temos uma situação de modelo híbrido de trabalho, né? Alguns dias em casa, alguns dias presencial, só que a gente percebe que culturalmente falando, né, para gerar uma cultura organizacional, essa questão de trabalho home office não vai se estender por muito tempo. Eu que tenho aí mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, eu tenho muita convicção de que pelo menos no mercado financeiro, essa cultura de trabalho home office não sei se cola. Para quem trabalha com bolsa de valores, análise de investimento, trabalhar em casa não é muita prática desse pessoal, porque você precisa do tete a tete, você precisa estar perto, você precisa ver, você precisa conversar, sabe? Às vezes você quer resolver um problema, manda um Skype, alguma mensagem, a pessoa não responde, então você precisa estar ali no tete a tete
conversando com as pessoas, tá certo? Então, eu investi no BRCR11 por ser um fundo muito conhecido no mercado, está bem descontado em relação ao seu valor patrimonial. Os imóveis do fundo não são imóveis ruins, né? Então você tem cerca de 9 imóveis, todos os imóveis aí localizados aí no eixo, né, Rio-São Paulo, são imóveis bem localizados, que tem bons locatários, tá certo? Então eu resolvi apostar nesse fundo e eu escolhi ele para surfar aí uma possível volta do setor de laje corporativa, tá certo? Lembrando que esse fundo tem como sua característica o fato de ser híbrido, ele pode também investir em outros segmentos. E por último, tem o BTLG11, que é um fundo de galpão, exatamente. O BTLG11 é um fundo de galpão, tem hoje 12 imóveis, um dividend yield de 7,5% nos últimos 12 meses, paga cerca de 72 centavos, foi o que pagou no último dividendo. Tem uma vacância de apenas 3,7% e está negociando aí a 1,04 vezes o seu valor patrimonial. Seus imóveis, a maioria deles estão localizados em rodovia, né? Porque é onde está ali localizados os galpões para centro logístico. Então, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Varejo, essas lojas de e-commerce, tudo aluga esses galpões aí para poder fazer a sua distribuição. Então tem bastante galpão na cidade de São Paulo, tem bastante galpão no interior de São Paulo. Santa Catarina também tem um galpão lá em Navegantes, galpão industrial. Tem bastante galpão dessa companhia, desse fundo, e ele paga aí um dividendo muito bom, né? 7,5% nos últimos 12 meses. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: agora com a taxa Selic subindo, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? É óbvio que quando você vê um fundo imobiliário, BTLG11, que paga 7,5% ao ano, e aí você tem uma taxa Selic pagando 13% ao ano, poxa, começa a não ver mais vantagem. E é por isso que esses fundos podem ter uma performance ruim na Bolsa de Valores, né? A sua cota pode cair na Bolsa de Valores justamente porque os investidores começam a ponderar na performance dos fundos, né? Onde que vale mais a pena investir, aqui ou ali. Mas ainda assim, numa visão de longo prazo, vale muito a pena você ter investimentos em fundos imobiliários e você precisa montar a sua carteira de fundos imobiliários. Agora eu vou precisar de um favor seu. Você vai colocar aqui nos comentários quais são os fundos imobiliários que você investe, se você gosta desses fundos que eu falei, se você não gosta, por que você não gosta. Vamos bater um papo aqui, e se você quiser mais conteúdo como esse, também coloca aqui nos comentários, tá certo? Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, né? Se inscreve, ativa o sininho para você receber outros conteúdos e curte esse vídeo para que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas possível, tá certo? Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.